Olá, queridos irmãos, uma alegria poder estar aqui com os amigos. Eu me chamo Rejane Reis, sou colaboradora da Sociedade Espírita Lamy e estou aqui a convite da nossa querida Sociedade Espírita CELC. É uma alegria muito grande poder estar aqui em nome deste Templo de Luz, onde fui convidada para rapidamente termos uma conversinha aqui, agora virtual, né? Já que nesses tempos difíceis não podemos ter encontros pessoalmente, mas as atividades felizmente prosseguem. Trabalhamos a nossa doutrina de luz, a doutrina que nos esclarece, que nos traz o benefício da reflexão. E graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia que nos fornece essa ferramenta bendita para nós podermos estar juntos, unidos em pensamentos e sentimentos e reflexões. Então, como toda atividade espírita se inicia com a prece, eu convido a todos vocês para, nesses poucos minutos que aqui teremos, nos conectarmos com a nossa corrente de luz, mas que essa conexão permaneça entre nós e a corrente bendita. Então, rogamos a assistência do nosso Divino Mestre Jesus e dos ceareiros tarefeiros da nossa CELC, para que possamos todos estarmos em comunhão de pensamento e sentimento, em condição de recebermos adequadamente a intuição e que tenhamos condições de absorvermos todos nós as reflexões propostas. Que assim seja. Muito bem, vamos dar o início então e vamos refletir a respeito de uma passagem que tem no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e eu escolhi aqui o capítulo 81 pelo Espírito Irmão X, História de um Pão. Eu acho essa história muito linda. Ela nos fala a respeito da gratidão, ela nos fala a respeito da prece, ela nos fala a respeito de amor. E essa história, ela nos conta a história de Barzabás, um tirano que desencarna e logo em seguida ele retorna ao seu lar de origem, né, ao seu lar e um palácio, porque ele era muito rico, morava em um palácio. E quando ele adentra o seu palácio nesse retorno, ele se depara com a viúva alegando infinitas mágoas e precisando se desfazer daquela moradia. Ele viu então ali entre bachelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias, relíquias, tudo aquilo que para ele tinha um valor inestimável, tudo sob o martelo do leiloeiro. E diante de uma disputa muito grande entre filhos, entre a esposa, todos ali estavam apenas disputando a herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que ele havia deixado. E porque na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra. Tentou o interesse afetivo de companheiros, outros da infância, então ele tentava encontrar a afetividade em alguém ali, depois de ter deixado a carne. Todavia, entre estes ele encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Então ele só praticou a maldade com todas aquelas pessoas, ele não conseguia encontrar nas recordações delas nenhum benefício dele próprio, pois que ele não havia feito nenhum benefício, ao contrário. Barzabás então entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim a visão, arrojando-o nas trevas. E lá ele vagou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras,
Até que um dia, depois de muito sofrimento, a pedir na oração e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante dos seus passos, um santuário sublime e faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Barzabás, sem perceber que alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento, não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Então o ministro estava ali, na entrada, bem na entrada daquela casa de preces, e o recebeu. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno para Barzabás: Barzabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração em louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava, à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse o benfeitor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando as velhas lembranças, Barzabás consegue lembrar do que havia feito, a qual criança havia dado aquele pão. E aí ele pergunta: Jonakim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que te deste, um dia por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barzabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando o enxó de um pesado lenho. Era Jonakim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barzabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonakim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emoldavam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barzabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Eu acho essa história linda, linda, e para nós refletirmos o que nós estamos fazendo da nossa existência. Eu convido os irmãos para que cada um intimamente se pergunte: o que eu estou deixando para aqueles que ficarão um dia quando eu daqui partir? Qual será a minha herança? Qual será a marca que eu deixarei na vida das pessoas?
Eu deixarei coisas boas, lembranças boas. As pessoas me querem bem, eu consigo conquistá-las com amor, com respeito, com dignidade. Ou eu estou simplesmente vivendo à mercê dos ventos, meus amados e queridos irmãos. Esta nossa vida atual é muito preciosa, extremamente preciosa, é única e normalmente ela passa, né? Chegará um dia que cada um de nós, que é o que de mais certo nós temos, nós desencarnaremos. E ao desencarnarmos, que lembranças nós queremos levar daqui e que lembranças gostaríamos de deixar? O que desejamos? O que queremos? O que precisamos? Fazer o bem. Fazer o bem. Amar aos nossos semelhantes. Disseminar a paz entre as pessoas. E por mais que tu sejas alvo de maldades alheias, não te deixa abalar, não te deixa tocar. Sejas tu o exemplo do Cristo, que é o nosso Mestre. Estamos vivendo momentos muito especiais, momento de testemunho. Precisamos dar testemunho. Precisamos dizer a que viemos. Precisamos exercitar tudo aquilo que nós sabemos na teoria. Precisamos colocar em prática a nossa doutrina de luz, respeitando, perdoando, calando, sabendo o que falar, quando falar, em que momento falar, de que forma falar, para não magoar, para não ferir. Ao contrário, precisamos levar a paz, apaziguar as pessoas, acalmar as pessoas. Nesse momento, alguns dos nossos irmãos estão tranquilos, estão vivendo a situação da pandemia com tranquilidade, com paz. Mas existem muitos outros que estão atormentados, agitados, sofridos. Que nós possamos ser úteis neste processo, que saibamos fazer o bem. Não precisamos estar juntos como realmente, a gente sabe que não pode estar junto. Essa é a regra. Essa é a regra. Não podemos estar presentes, nos abraçando, mas existe o telefone, a mensagem. Vamos nos fazer presentes nas vidas uns dos outros. Vamos nos fazer úteis, dar sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Fazer a caridade por puro amor. Fazer a caridade porque caridade é um ato de amor e porque amar é a caridade pura. Precisamos aprender esse amor que Cristo tão maravilhosamente nos ensinou. E toda a moral do Cristo se resume justamente nessas virtudes, na caridade e na humildade. Que sejamos humildes, que sejamos melhores a cada novo dia, no bom sentido da palavra, melhores no sentido do bem, do amor e do respeito aos semelhantes. Meus queridos irmãos, que nós possamos refletir a esse respeito e nos esforçarmos cada dia mais para o melhoramento íntimo, para o melhoramento coletivo, que possamos auxiliar a humanidade, nos auxiliarmos, auxiliar ao nosso próximo, o próximo mais próximo e o próximo distante, fazendo as nossas preces. Olha a nossa história, que coisa linda, como Jonathan, uma criança, fez uma prece agradecendo por um pedaço de pão que havia recebido na infância, e aquela singela prece socorreu
a vida de um malfeitor. Então, que façamos preces uns pelos outros e que sejamos instrumentos na prática do amor e da caridade verdadeira. Meus queridos e amados, este era o nosso recado, esta era a nossa reflexão, que nós possamos agradecer ao Mestre, demonstrar a Ele a nossa gratidão. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida que nos dás, pela oportunidade que aqui recebemos, por cada dia que o Senhor nos oferece. Muito obrigada, Pai, pela vida, que assim seja. E muito obrigada, queridos irmãos, pela companhia e pela oportunidade aqui recebida. Um abraço, um beijo no coração de todos.